que o sol. A glória sempre vai ser de Jesus. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Nós não somos dignos. Amém? Quero que você abra comigo, por gentileza, Apocalipse capítulo 5. Vamos a esse texto. Apocalipse capítulo de número 5. Achou aí Apocalipse? Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns textos aqui. O texto apocalíptico vai dizer: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Verso 2: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Verso 3: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E o verso 4 vai dizer: e eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que texto, meus amigos, que texto, meus irmãos. O Apocalipse é um livro de contemplação. Diga comigo: contemplação. O tempo todo você vai perceber que João está contemplando algo. Ele está olhando para algo, ele está vendo algo. É por isso que o livro de Apocalipse é um livro de visão, é um livro de revelação. E o texto que nós acabamos de ler diz para nós que o João vê um anjo forte proclamando em alta voz. E qual era a proclamação deste anjo? Quem é digno de abrir o livro? A verdade aqui diante de nós é que alguém precisa responder essa pergunta aqui. Sim ou não? É uma pergunta. Alguém precisa responder a essa pergunta, senão essa pergunta vai ficar reverberando lá no céu o tempo todo. Alguém precisa ser digno de abrir esse livro. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Meus irmãos, existem perguntas que podem ficar sem resposta, sim ou não? Por exemplo, é biscoito ou é bolacha? Está vendo? Quem acha que é biscoito? É para quem? Os mineiros. E os cariocas, né? É biscoito ou bolacha? Isso muda alguma coisa para nós? Muda um significado de 0 coisas. Nada. Por exemplo, a zebra, preta com listras brancas ou branca com listras pretas? E agora, quem poderá nos defender? Essa pergunta muda alguma coisa? Também não. Quer uma outra pergunta boa? Palmeiras tem ou não tem mundial? Cadê os palmeirenses aqui nessa noite? Nenhum. Aleluia. Claro, mas eu tenho certeza que se eu perguntar onde estão os corintianos, cadê eles? Aí. Aleluia. Final do culto nós vamos orar pelos corintianos aqui nessa noite, amém? Uma oração de libertação pela vida de vocês, amém, pastorzão? Ô gente, essas perguntas que eu acabei de fazer não fazem diferença alguma para nós, sim ou não? Mas esta pergunta que está ecoando lá na glória, em ambiente celestial, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Essa pergunta aqui é crucial para os propósitos eternos. Diga comigo, ela é crucial. Para ficar mais chique, ela é sine qua non. É uma palavra em latim que significa sem a qual não. Esta pergunta aqui, ela é crucial. Alguém precisa ser digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
O versículo de número 3 diz para nós que ninguém foi achado digno. Vocês leram comigo esse texto? Ninguém. O original dessa palavra, all days, é ninguém, de nenhuma espécie, seja angelical, seja humana, seja celestial, ou seja terrena. Sabe o que esse texto está querendo dizer para nós aqui nessa noite? Pastores, por mais carismáticos que vocês sejam, vocês não são dignos de abrir o livro e nem de desatar os seus 7 selos. Pregadores, por mais eloquentes e homiléticos e exegéticos e hermenêuticos que vocês sejam, vocês não são dignos. Vocês estão aqui comigo? Teólogos, por mais profunda que seja a teologia de vocês, e vocês dominem todas as suas divisões e subdivisões, teologia sistemática ou bíblica, não importa, por mais profundos que vocês sejam em suas teologias, vocês não são dignos. Ministros de louvor, ministros de dança, por mais talentosos e ungidos que vocês sejam, vocês também não são dignos. Olha o silêncio da morte. O texto está dizendo anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais, por mais belos que vocês sejam, vocês não são dignos. Ninguém é digno. Sabe por que eu amo essa verdade? Porque esta verdade destrói com todo o humanismo e com todo o narcisismo que tenta invadir os nossos púlpitos e as nossas comunidades. Mensagens que estão mentindo para nós e dizendo: você é o centro do coração de Deus. E você não é. Jesus é o centro. Aleluia. Mensagens que estão dizendo para nós: seja a melhor versão de você mesmo, ou seja o protagonista da sua história. Meu irmão, se Jesus não for o protagonista, lascou. Amém? Eis que te digo, assim diz o Senhor, lascou. Vocês estão comigo aqui? Esta mensagem destrói com toda a nossa meritocracia. Meus irmãos, a nossa glória está em dar glória àquele que é digno de glória. Está no texto bíblico. Jeremias vai dizer: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Eu falo para a nossa galera, na nossa comunidade, eu amo o JB, o João Batista, porque quando Jesus aparece, ele sai de cena, aponta para Jesus e diz: ele é, eu não sou. João Batista é quem vai dizer: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Que o Senhor levante uma geração de Joões, de Joanas, batistas, que enquanto nós adoramos, nós desaparecemos. É possível fazer isso? Enquanto pregar, desaparecer, enquanto cantar, desaparecer, enquanto dançar, desaparecer. É possível fazer isso? É. E é essa geração que o Senhor está levantando. Uma geração que não quer aparecer, mas que está desaparecendo para que Ele apareça. Amém, meus irmãos? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O texto do Apocalipse segue dizendo que João começa a chorar. E aí um ancião coloca a mão no ombro de João e diz: don't cry, John. Não chore, João. Pegou ali, você que é lá dos States? Não chore. E a boa notícia vem agora, porque ele venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A raiz de Davi venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esta comunidade, com todos os adoradores que estão reunidos aqui, estão entendendo que Ele, somente Ele é digno. Nós não somos. Diga comigo: a nossa glória está em dar glória ao único que é digno de glória. Você pode aplaudir a Jesus aí? Aleluia. Glória a Deus. Um dos 5 solas da reforma protestante é soli Deo gloria. Somente a Deus a glória.
Isso protege as nossas vidas, isso protege a nossa comunidade, porque nós estamos vivendo na pós-modernidade. Nós estamos vivendo em uma cultura que valoriza mais a estética, que valoriza mais a beleza, as riquezas, as performances, os resultados, os likes e os views e os followers no Instagram. Pegou? Sim ou não, gente? Essa obsessão por likes, essa obsessão por views. Posta uma foto nos stories e já levanta a telinha para ver quantas pessoas será que viram o meu story. Sabe, o problema não está nos resultados, mas na motivação pela qual nós buscamos os resultados. Amém, meus irmãos? Deus não é contra os nossos números. Que essa igreja e as demais comunidades aqui presentes cresçam cada vez mais, mas que esse crescimento venha de Deus e não de nós. E que quando esse crescimento vier, seja no grupo de dança, seja no grupo de louvor, aquilo que Deus fizer, que nós saibamos, é Ele quem está fazendo e a glória é dEle. Aleluia, glória a Deus. Eu amo Jesus. Então, em detrimento desta geração da pós-modernidade, que busca a performance, os resultados e a beleza e a estética, Cristo está nos chamando a valorizar o Evangelho que habita em nós. Esse é o verdadeiro tesouro. Sim, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz para nós que nós somos vasos de barro, ou seja, vasos que são frágeis, quebráveis, simples e limitados. Amém? E está tudo bem ser frágil, quebrável, simples e limitado. Está tudo bem. Eu vim aqui dizer para você que você não precisa ser um super-herói. Alguém que vai sempre vencer, alguém que vai sempre dar resultado, alguém que tudo que fizer vai dar sempre certo. Porque essa cultura está mentindo para a gente que a gente tem que estar sempre no alto, no ápice, no hype das coisas. É ou não é, gente? Vocês percebem isso junto comigo? Parece que está no nosso DNA nós exaltarmos aquilo que é mais estético. Isso aconteceu com o profeta Samuel, quando ele foi ungir Davi na casa de Jessé, e Jessé colocou os seus filhos mais fortes, mais bonitos. Eles tinham mais ou menos o biotipo do Dodô, assim. Aleluia. Está vendo? Jessé colocou os seus filhos mais fortes e mais bonitos e disse: só pode ser um desses aqui. Só pode ser um desses. Ele estava valorizando o externo, a estética, até que o Senhor vem no ouvidinho de Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como vocês veem. Vocês gostam do aparente, do belo, do externo, mas eu olho para o coração. Vocês estão aqui comigo? Então, nós podemos ser frágeis, quebráveis, simples e limitados. O texto só está dizendo para nós que nós não podemos ser vazios. Amém? Então, Deus não espera que nós sejamos vasos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos, mas Ele espera que nós sejamos cheios do Seu Espírito Santo. Está tudo bem não ser o melhor em tudo que você faz, ser simples, ser quebrável, nós só não podemos ser vazios. Só isso. Amém, meus irmãos? Então, do que adianta ser belo e performático, mas ao mesmo tempo ser vazio? Do que adianta ter apenas aparência, mas não ter essência? Ter carisma, mas não ter caráter? Do que adianta, sabe, se nós não temos a vida de Deus? Eu quero terminar esse sermão dizendo para vocês que eu já conheci pessoas que não tinham muitas aptidões e que não eram muito, assim, conhecidas, mas elas carregavam o Evangelho de Jesus. Elas eram cheias do Espírito Santo, o nosso maior tesouro. Amém, meus irmãos? Os discípulos eram um bando de improváveis. Diga comigo, improváveis. A última vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre Jabes. Quem estava aqui naquela noite? Falamos sobre Jabes. Jabes era um grande improvável. E a boa notícia do Evangelho para nós é que Jesus ama usar os improváveis. Então, se você se considera um improvável, existem grandes chances do Senhor te usar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quantos improváveis nós temos aqui?
O Senhor vai te usar para a glória dele, meu irmão. Aleluia. Vasos quebráveis, vasos de barro. Vasos de barro. Abra comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 1. E eu já estou terminando. Primeira Coríntios, capítulo 1. Volta um... Aí. Ô glória. Aleluia. Vai dar certo. Obrigado. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Achou aí? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, está falando com a gente aqui. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Verso 27. Pelo contrário, a matemática do reino é diferente da nossa matemática. Olha o 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Verso 30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no... Volto a repetir a vocês, a nossa glória está em dar glória àquele que é digno de glória. O Senhor escolheu justamente aqueles que não são para confundir os que são. É o texto bíblico. A matemática do reino é diferente da nossa matemática. O Senhor não vê como nós vemos. Então, o meu apelo final aqui para todos nós é: se vocês dançarem, dancem o evangelho para a glória de Deus. Se vocês cantarem, cantem o evangelho para a glória de Deus. Se vocês pregarem, preguem o evangelho para a glória de Deus. E se vocês viverem, vivam o evangelho para a glória de Deus, para que Jesus seja revelado. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí? Eu quero orar por você. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, eu quero ser grato ao Senhor por esse tempo em que eu pude ministrar esta simples mensagem ao coração da sua igreja e do seu povo. Eu quero te agradecer, Senhor, porque neste encontro que nós estamos tendo aqui agora como família em Cristo, cada uma das danças que foram ministradas aqui, cada canção, Senhor, falou ao nosso coração a respeito dessa verdade, de que nós somos escolhidos pelo Senhor antes mesmo da fundação do mundo. E uma das mensagens mais lindas e poderosas do Evangelho é justamente essa: não fomos nós quem te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Não por causa das nossas aptidões, até porque nós não as tínhamos, mas por causa dos méritos de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu e nos amou, não porque nós éramos valorosos, mas nós somos valorosos porque o Senhor nos escolheu e porque o Senhor nos amou. E quando o Senhor nos escolheu, nós mesmos ficamos surpresos, dizendo ao Senhor: Pai, por que o Senhor me escolheu? Eu não tenho vocação, eu não tenho aptidão para isso. E o Senhor acalmou o nosso coração dizendo: está tudo bem, você não precisa ser perfeito. Eu sei que você é um vaso de barro, eu sei que você é frágil, eu sei que você é quebrável, eu sei que muitas vezes você é inconstante, eu sei que já passou pelo seu coração muitas vezes desistir, abandonar, voltar atrás, assim como muitos dos homens de Deus.
que também já pensaram em desistir, que também já pensaram em voltar atrás, que também já pensaram em abandonar os seus chamados e a sua vocação, mas todas as vezes que nós pensamos em desistir, o Senhor nos levantou os nossos olhos, colocou os nossos olhos em Ti e disse: filho, foi eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei, e sou eu quem vou te capacitar. Eu vou te usar para a minha glória. Eu estou te chamando de vaso de barro justamente porque esta é a sua substância, para que você seja maleável em minhas mãos. O Senhor está trabalhando os nossos corações aqui nessa noite. O Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: parem de resistir ao que eu tenho para fazer na vida de vocês. Parem de questionar o que eu estou fazendo. Parem de questionar o que eu ainda vou fazer, porque vocês só precisam se desfazer e se desmanchar em minhas mãos. O barro não tem o direito e nem deve dizer ao oleiro como ele deve fazer as coisas. A nossa parte é simplesmente nos deixar moldar. Senhor, faz com que os nossos corações, nossas vidas sejam moldáveis, maleáveis e vulneráveis na sua presença. Hoje o Senhor está despertando corações vulneráveis aqui. Ei, pare de resistir ao que o Senhor está fazendo. Pare de questionar o que Deus está pedindo. O nosso papel é simplesmente obedecer. O nosso papel é simplesmente obedecer, porque Ele sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, diz o Senhor. Eu vou te usar para a minha glória. Eu vou te usar para a minha glória. Senhor, obrigado por esse tesouro maravilhoso chamado Evangelho de Jesus. Que nós possamos honrar este tesouro, Senhor. O apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. E essa é só a primeira parte. A segunda parte é que nós não sejamos uma vergonha para o Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a cada líder de dança neste lugar, a cada líder de ministério neste lugar, que são vasos de barro quebráveis, mas amados, escolhidos, ungidos e separados pelo Senhor para manifestar o seu Evangelho e para manifestar a sua glória. Pai, nós vamos ser esta geração que vai dançar o Evangelho para a glória de Deus, que vai cantar o Evangelho para a glória de Deus, que vai pregar o Evangelho para a glória de Deus e que vai viver o Evangelho para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí?